Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Essa é mais uma videoaula do conjunto de videoaulas sobre análise combinatória, são os problemas de contagem. Nós vamos tratar nessa videoaula de permutações simples e o fatorial, né? Fatorial de um número natural. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, né, pessoal? Bom, primeiramente nós vamos aí caracterizar o problema das permutações, né? Mais especificamente permutações simples. Eu trouxe duas formas aí para a gente não se confundir, tá bom? Bom, suponha que a gente tem N elementos, né, objetos distintos 2 a 2 e há também N compartimentos, posições para alocar esses objetos, tá bom? Também compartimentos e posições distintas, é evidente, né? Ninguém vai posição empatado no caso. Bom, então, um problema bem redondo, né? N objetos, N compartimentos, tá? Então, aí, qual que é o problema das permutações? De quantas formas distintas esses elementos, né, poderão ser alocados nesses compartimentos? Mas também poderia ser o seguinte, né? Esses elementos, tá bom? E há N categorias, ou seja, há N elementos, N categorias ou tipificações, para a gente tipificar, que dá mais ou menos na mesma, né? Só mudei um pouco o conceito. Também categorias devem ser distintas. Então, de quantas formas a gente pode categorizar, tipificar cada elemento e objeto nessa categoria ou tipo? Tá bom? Esse basicamente é o problema das permutações simples, tudo bem? Vamos aí dar vamos traçar aí um mapa, né? Uma espécie de conceito, como se a gente estivesse resolvendo esse problema. Vamos lá. Então, gente, vamos para realizar isso, usar o princípio fundamental da contagem. Pensem comigo aqui, ó. A gente tem aí, ó, uma, duas, três, quatro, né? Aí, por exemplo, ó, N posições, tá bom? Posições, compartimentos, tipos. Então, se a gente também temos aí N elementos, tá bom? E não a restrição. Então, é o seguinte, de quantas formas eu posso, de quantos elementos eu posso alocar nessa posição aqui, né? Se eu estou iniciando a contagem. Ora, N elementos, não é verdade? Um elemento já foi alocado, então a próxima aqui é N menos 1 elementos. A próxima aqui, por quê? Se um já foi, aqui sobraram N menos 1. Se dois já foram, a próxima é N menos 2, né? Se três já foram, a próxima é N menos 3. E assim, olha só, até chegar aqui nessa antepenúltima posição. Observe que nós temos aqui, ó, ainda três posições ou tipificações a fazer desses elementos. Então, aqui com certeza vai sobrar, né? 3. Aqui eu vou ter somente 2 e aqui eu vou ter somente uma. Então, o problema das permutações simples é basicamente esse produto aqui, é a resposta para esse problema, tudo bem? Então, ó, simbolicamente, a gente pode usar isso aqui, ó. Permutações simples de N elementos distintos 2 a 2. É o produto de N vezes N menos 1, né? Vezes N menos 2, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? Mais ou menos isso. Por exemplo, permutação de 4 elementos. Então, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem, pessoal? Basicamente, é isso aí, tá? Eu vou melhorar um pouco esse entendimento. Vamos lá. Olha só. Para alocar o primeiro objeto, há N possibilidades. Podemos pensar assim também, né? Uma possibilidade já foi determinada. Então, para alocar o segundo objeto, há N-1. Né? Duas possibilidades já se foram, né? Porque já alocamos dois. Para o terceiro, há N-2.
e assim sucessivamente até alocarmos o enésimo último objeto e restará apenas uma possibilidade, né? Ou seja, o último compartimento, né, tipificação, caracterização, né, a última será o quê? É a última posição restante, não é verdade? Logo, o total de formas distintas de alocar esses N objetos pode ser calculado usando essa expressão, né, que eu já apresentei para vocês. Tudo bem, gente? Bom, notação de um número, do fatorial de um número natural. O que que esse tal, né? O que que esse tal fatorial, que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Vamos lá. Bom, o fatorial de n, né, um n natural, aqui eu vou excluir o zero, mas depois nós vamos dar uma condição para o fatorial de zero também, é o produto de cada número inteiro positivo de 1 até n. Na verdade, o fatorial de n é basicamente a resposta do problema das permutações simples de n elementos distintos 2 a 2, tá bom? A notação do fatorial de n é n e um ponto de exclamação, tá bom? Muitas vezes a pessoa fala n fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial, mas o adequado é fatorial de n, tá? E basicamente temos o seguinte, ó. O fatorial de n é n vezes o antecessor vezes o antecessor desse, vezes todos os naturais, né, excluídos os zeros até 1. Cada um desses números de 1 até n será um fator, né, nesse produto aqui, tudo bem? Observe que o fatorial de n é a solução do problema das permutações simples, né, igual eu falei para vocês, né? Permutação simples de n elementos é igual ao fatorial de n, que é igual a esse produto aí. Bom, há uma definição, né, uma notação, assim, matematicamente mais rigorosa, tá? Notação do fatorial de um número natural n, que envolve produtório. Essa letra aqui esse símbolo, né? É a letra maiúscula π, tá? Do alfabeto grego, né? Não confundo isso aí com essa letra aqui, a letra sigma, tá? Sigma do alfabeto grego, que é a letra maiúscula. Que isso é somatório, tá bom? Essa letrinha aqui que eu estou mostrando para vocês é a letra indicativa do somatório e essa do produtório. Então, o que que significa isso? Olha, aqui nós vamos ter uma expressão, né? No caso, é só um número que vai variar porque está relacionado com isso, de 1 até o n desejado, que pode ser 4, 5, 1000, 1 milhão, um Googleplex, não sei se vocês já ouviram falar desses números, procurem saber aí. Que é a mesma coisa, né? Lembrando que a ordem dos fatores não altera a soma, só que geralmente a gente escreve isso aqui ordenado. Tudo bem, gente? Bom, como é que funciona o cálculo do fatorial? É simples, multiplicação, né? Primeiro, fatorial de 1 é ele próprio, porque ele é o produto dele mesmo, tá? Fatorial de 2 é o 2 vezes 1, dá 2. Fatorial de 3 é 3 vezes o 2 fatorial, mas a gente pode escrever assim, ó, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Aí aqui eu não fiz tudo, ó. O fatorial de 8 eu posso escrever assim, 8 vezes 7 vezes o fatorial de 6, né? Eu já não o fatorial de 6, por exemplo, é 720, tá bom? Eu posso escrever assim. Mas se você não lembrar, né? Quando a gente lembra de memória, fica mais fácil. Se você não lembrar, faça tudo, né, que é solicitado. É claro que não vai ter um fatorial de um número, assim, 11, 12, isso aí em provas, essas coisas, porque atrapalha, né? Para calcular, né? Nossa, é muito, muito trabalhoso e hoje em dia a gente não precisa disso. Mas em uma simplificação, né? Por exemplo, se eu tiver fatorial de 8 dividido pelo fatorial de 6, eu posso fazer isso aqui, 8 vezes 7 vezes 6, vezes o fatorial de 6, dividido pelo fatorial de 6 e cancelar o fatorial de 6 com o fatorial de 6 do numerador e do denominador, tá? Fatorial de 10 está aqui, né? Fatorial de 10. Como eu já calculei o fatorial de 5, né, que é 120, então eu posso, se eu precisasse calcular, eu poderia antecipar aqui, né, esse cálculo. Bom, vamos lá, vamos para um exemplo. Em matemática,
em matemática mesmo, tá, gente? Vocês vão ver muitos problemas de matemática sobre essa questão aqui, anagrama, tá? Em matemática, chamamos de anagrama toda palavra com ou sem significado, tá bom? Obtida da permutação das letras de um conjunto de letras dado. Aí vem o problema. Qual o total de anagramas de genoma? Então, olha só, genoma tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras distintas duas a duas. Então, se um anagrama é a troca de posição dessas letras, por exemplo, Monage ou Gonoam, podia ser um anagrama, tá? Então, a gente, se tem 6 letras, temos que alocar. Primeira posição, 6, segunda, 5, terceira, 4, quarta, 3, quinta, 2 e sexta, 1. É um problema simples, tá bom? De fatorial. No caso, é uma permutação simples. Então, eu já até digitei tudo aí, uma solução, né? Este é um problema clássico de permutações simples, pois temos 6 objetos e 6 posições para alocá-los. Nesse caso, basta calcular o fatorial de 6 para obtermos a solução. Tá bom, gente? Simples mesmo. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, logo o total de anagramas das letras de genoma é igual a 720. Há inúmeros problemas envolvendo permutações em que devemos utilizar o princípio fundamental da contagem, né, gente? O princípio multiplicativo para solucioná-los. A seguir, veremos alguns exemplos desses problemas, tá bom? Mas, antes disso, uma convenção matemática sobre o fatorial, tá? Uma convenção matemática relacionada a fatoriais é o fatorial de zero é igual a 1. Por que, professor, o fatorial de zero é igual a 1? Bom, podemos pensar aí no conjunto vazio. Existe um conjunto vazio, né? Aquele conjunto sem elementos, né? Não tem posição e não tem elemento. É o vazio, existe um. Por exemplo, pense num caixa que você sabe, né, que você tem que respeitar a fila. Quando você chega lá, não tem ninguém na fila quando você olha assim de novo, não tem ninguém na fila. Mas a fila, por exemplo, é uma ideia, ela existe, mesmo ela sendo vazia. Bom, é isso que justifica o fatorial de zero ser 1? Não. Isso é uma convenção matemática, os matemáticos se reuniram e decidiram isso a partir de questões, né, lógicas, assim, abstração, decidiram que o fatorial de zero seria 1, e não, claro, né, gente, não existe fatorial de número inteiro negativo, tá bom? Para matemática a gente não tem essa... Nós não vamos tratar disso, tudo bem? Vamos lá, pessoal. O exemplo 2 aí. Quantas são as filas possíveis de 6 pessoas? Ana, Bruno, Carla, Daniel, Esdras e Fabiana. Sabendo que Ana não será a última da fila e a primeira pessoa da fila tem a letra R no primeiro nome. Vamos lá? Vamos a uma solução? Então, gente, a gente tem que alocar 6 pessoas, né? Numa fila, a gente tem 6 pessoas para formar a fila, é evidente, não é verdade? Então, vamos pensar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, não é um problema redondinho de permutações simples, porque há restrição, né? O que está dizendo? Ana não será a última da fila. Então, aqui, ó, é diferente da Ana, né? E a primeira pessoa da fila tem R no primeiro nome. Olha, Ana não tem Bruno. Bruno é um candidato, né? Carla é candidata. Esdras, aqui o R, é candidato. Fabiana não é. Então, aqui, ou é Bruno, né? Ou é Carla, ou é Esdras. Qual que é a mais restritiva? A primeira, né? Tenho 3 possibilidades. A próxima restritiva, já usei um deles aqui, né? Então, eu tinha 6 pessoas. 6 pessoas. Então, aqui me restam, aqui na última posição, né? Me restam 5. Só que como Ana também não pode, então 4 possibilidades. Agora não tem restrição. E eu ainda tenho 4 pessoas para alocar aqui.
Isso é um problema. Agora virou um problema de permutações simples, não é verdade? Ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nossa, professor, podia ter usado o princípio multiplicativo. Sim, podia ter usado o princípio multiplicativo, não é verdade? Vamos fazer o cálculo aí, tá bom? Olha, deu um total de 288 filas, tá? Seguindo o enunciado do problema. Poderia ter escrito assim também, olha. Dessa forma aqui, né? 3 vezes o fatorial de 4 vezes 4. Tudo bem? Vamos resolver mais um probleminha lá. Olha esse problema aí. Quantos são os anagramas de Vingadores em que as 4 vogais estão juntas? Ou seja, não há consoante entre as vogais. Gente, esse é um problema clássico da matemática. Não sei quantas vezes eu vi ele em concurso, não sei quantas vezes eu vi ele em provas de vestibulares. Não tenho certeza se já caiu no Enem. Se não caiu, em algum momento ele vai cair. Tá bom? Vamos a uma solução dele. Vale a pena prestar atenção nesse tipo de problema, porque ele é corriqueiro. Vamos lá? Bom, gente, observe comigo aqui, ó. A palavra Vingadores tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras, tá bom? 10 letras. E todas essas letras, vocês podem perceber, são distintas. Distintas duas a duas, tá? Distintas, né? Vogais. Nós temos o I, o A, o O, o E. Então, temos 4 vogais. E, evidente, temos 6 consoantes, né? Nem vou contar. Então, gente, a técnica é a seguinte, olha. A gente faz isso aqui virar uma coisa desse tipo aqui, ó. Como se as vogais fossem um único objeto. Elas não vão, elas têm que ficar juntas, olha, tem que ficar juntas. Então a gente trata elas como um único objeto, só que entre elas, elas vão poder trocar de posição somente entre elas, né? E as consoantes, por exemplo, D, não vou pôr na ordem aqui, né, gente? Porque senão vou demorar demais. Eu não sei se tá, mas eu vou demorar demais. As consoantes pode vir para um lado, para o outro, pode embaralhar entre si, mas não pode, então, entrar no meio desses vogais. Então, isso aqui vai ser como se fosse um bloco. Um bloco. Só que elas vão poder misturar entre si. Aí eu vou mostrar para vocês como que a gente vai calcular isso aqui. Bom, então o que que virou? O que que virou o problema aqui, né? Como isso aqui virou um bloco, então, na verdade, a gente vai ter o quê? 7 objetos ao todo. Então, primeiro virou um problema, né? Da permutação de 7 objetos, que é fatorial de 7. Mas, observe um detalhe. Cada troca que essas vogais fizerem aqui entre elas, né? Vai gerar uma outra, porque elas podem trocar entre si. Se elas podem trocar entre si, por exemplo, nessa posição do bloco, aí pensa no bloco. O bloco ele tem 4 posições, na verdade. Aqui pode ser 4, aqui pode ser 3, aqui pode ser 2, aqui pode ser 1. Opa, permutação simples de novo. Então, permutação de 4 vezes a permutação a permutação de 4 vezes a permutação de 7, né? Ou seja, fatorial de 4 multiplicado pelo fatorial de 7. Tudo bem? Ah, professor, por que multiplica? Pense bem, ó. Cada permutação do bloco com as 6 letras, ou seja, as 7 objetos, né? Vai cada permutação dessas aqui, a cada troca que eu fizer, né,
dessas vogais entre si vai gerar o quê? 24 novas configurações, né? Novos anagramas em que as vogais ficam juntas. Por isso que eu multiplico. Cada elemento da contagem desse anagrama desses 7 objetos vai ser multiplicado por 24, porque nós temos 24 formas de escrever esse bloco, tá bom? Vamos fazer a continha. Ó, geralmente em vestibular as respostas vêm até, a alternativa para você marcar vem até dessa forma, mas vamos fazer o cálculo aqui, tudo bem? Então, fatorial de 4 dá 24, né? E o fatorial de 7 dá 5.040. 24 vezes 5.040 dá um número bem expressivo aqui, 120.960. Essa é a resposta. Tudo bem, pessoal? Vamos aí a um último exemplo. Vamos lá. Pessoal, eu adoro exemplos como esse aí, porque também já vi cair em questões de vestibulares. Alguns vestibulares, inclusive, caiu muito similar no vestibular conhecido da FUVEST, tá bom? Em concurso público também já vi. Escrevendo em ordem alfabética todos os anagramas das letras de evitar, em qual posição estará a palavra travei? Interessante, né? Então, pensa bem, além de saber a matemática, a gente ainda tem que saber os conhecimentos, né, de língua portuguesa, que são a ordem alfabética. A gente sabe que a ordem alfabética é basicamente matemática também, né? Não gostaria de... Não ia falar, não, mas falei. Pois é, porque tem uma sequência, essa sequência já é definida. Então, há uma matemática nisso aí. Vamos lá que eu vou mostrar a vocês como resolver esse problema. Vamos lá. Então, gente, observe aí, evitar, né? Com essas 6 letras, a gente consegue formar o anagrama travei, que também é um vocábulo, né, da nossa língua portuguesa. Não é verdade? Olha, interessante. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte, né? Escrever essas letras em ordem alfabética. Primeiramente, vem o A, né? Claro, é a primeira letra, está aqui. Depois vai ser o E, GH, depois o UI, depois o R, T e por último o V. Bom, gente, observe o seguinte, travei, a palavra travei, ela inicia com T. Então, antes vão vir todas as palavras, todos os anagramas que iniciam com A, E, I e R. Todos antes, né? Então, nós vamos fazer a contagem, primeiramente, porque não dá para fazer isso na mão, né, gente? De todas as palavras que iniciam com A, E, I e R. Então, vamos lá. Ó. Aqui, A, E, I ou R, né? Tenho 4 possibilidades. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Ó, aí, usada uma dessas, vai ser antes da palavra travei. Então, aqui, gente, é fatorial de 5, né? Fatorial de 5 e não tem muito o que fazer, não. Tá bom? Bom, agora vamos fixar aqui o T, né? Aqui o T, já cheguei nessa aqui. Agora, observe o seguinte, o T já foi usado. Tudo bem? Até chegar no R, na segunda aqui, eu vou ter as palavras que começam com A, E e I. Olha. A, E, I. Para depois, na próxima aqui, né? Vou até escrever aqui, ó. A gente ter as palavras que vão começar com T e a segunda vai ser o R que a gente quer chegar lá. Tá bom, gente? Então, primeiro nós temos que contar essas aqui, ó. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades, né? Porque A, E, I. Aí já contei todas as palavras que começam com T, A, E, I. E o próximo é o R, tá bom? E aqui, fatorial de 4. Depois nós vamos fazer as continhas, tudo bem? E
É isso. Agora, gente, cheguei. A próxima palavra, depois de todas essas aqui, que tem essas configurações, só tem uma possibilidade para a primeira. Ah, chegou o querido A, que já foi essa, já foi essa. Chegou o querido A aqui, né? Nem vou escrever isso aqui para não confundir. Bom, estamos já no A. Ótimo. Só que antes de chegar no V, ó, já usamos, ó, T, A e R, né? Antes de chegar no V, tem o E e o I. Ah, não. Ainda tem o E e o I? Tem o E e o I. Então, ainda tem essas duas. E aqui sobrou duas vezes, 2 e 1. Ainda tem isso aqui para contar. Isso aqui já está até mais fácil, né? 4, né? Agora chegou quem? Ó? Agora sim, ó. T, R, A, V. Agora, qual que vem antes? E ou I? Pronto. É I. Como assim, professor? A próxima palavra, depois das palavras que tem TRA, E ou I na quarta, é exatamente travei. Porque o travie, que o I é antes, né? Vem depois de travei. Então, você tem que contar essa aqui também, tá bom? Isso aqui vai dar uma palavra que é a própria palavra que a gente quer. Agora vamos fazer as continhas aí. Vamos lá para essa primeira aqui, quanto deu? Bem, essa aqui, gente, deu 480, tá bom? Isso aqui dá 24 vezes 3, eu acredito que dá 72, se não me engano, tá? Isso aqui dá 72. E aí, gente, é só somar tudo isso, a princípio aditivo. Palavras que iniciam com A, E e R, vêm antes dessa. São 480. Palavras que iniciam com T, mas a segunda letra é A, E ou I, são 72 e vêm antes dessa. Palavras que iniciam com T, depois o R, depois o A, e a próxima letra é E ou I, são 4. E todas essas palavras vêm antes dessa. A próxima palavra é a que a gente está procurando, que então vai contar ela mesma. Então, a resposta para esse problema é essa soma aqui que eu vou fazer, né? E vamos obter 4 mais 1 vai dar 557 palavras, né? Ela é a não, ela está na, deixa eu ver aqui, ela está na posição, isso mesmo, ó. Em qual posição estará a palavra travei? Ela está na posição 557 dessa lista que está em ordem alfabética, tá? Desses anagramas de evitar e travei também não faz diferença, né? Espero que vocês tenham aí gostado desse problema. Ele é muito comum, ele é muito corriqueiro. Tudo bem, gente? Bem, pessoal, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou tentando aí fazer videoaulas de, no máximo, 30 minutos de duração. Não é fácil, porque esses conhecimentos de análise combinatória a gente precisa de muitos exemplos, né? Mas espero vocês aí na próxima videoaula. Tudo de bom!